Olá, eu sou Camila, sou psicóloga clínica, falo de prevenção e intimidade segura, falo de desenvolvimento infantil para pais, para cuidadores, para profissionais da infância. Vim trazer para vocês um acontecimento que teve aqui em casa, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso e que é a menstruação. Esses dias a Laura me acompanhou no banheiro e quando ela viu, eu descartando o papel, ela viu que tava com sangue e ela ficou assustada. E na hora ela me perguntou se eu havia me machucado. Essa associação do sangue com o machucado não acontece apenas com as crianças. Nós adultos também, quando vimos sangue, deduzimos que tem um machucado. E o que a gente tem que fazer? Como é que a gente fala da menstruação com as crianças? Assunto geralmente tabu, né? A gente não gosta muito de falar, mas é importante a gente explicar. Então, aqui em casa, a primeira coisa que eu fiz foi acolher a Laura. Lógico que nenhuma criança quer ver a mãe machucada. Então, percebendo o susto que ela teve, a gente conversou um pouquinho. Então, eu expliquei que a menstruação faz parte, que é normal, que ela também vai passar por isso. Hoje ela tá com quase 4 anos, então um dia o corpinho dela também vai passar pela menstruação, que acontece uma vez por mês e que isso significa que meu corpo tá funcionando direitinho. Não tem nada de errado com o meu corpo. É importante a gente explicar isso para a criança. Se a criança é um pouco maior, você pode passar por pela explicação do que é a menstruação, né? Que é a preparação, né? O útero se prepara para receber um bebê e que quando não acontece, tenha o descarte desse sangue que o corpo não vai utilizar via menstruação. Com crianças muito pequenas a gente não precisa entrar propriamente dito, né, explicar, mas com as crianças um pouco maior e aí, né, entendendo a faixa etária, né, o desenvolvimento cognitivo dessa criança, a gente pode ir colocando explicações mais detalhadas, sempre devolvendo para essa criança se a criança está entendendo, se ela tem mais alguma dúvida, conversa mesmo, bate-papo. Se você é mãe de menino, eu já escutei uma vez de que, eu tô tranquila, porque eu sou mãe de menino, eu não preciso explicar essas coisas. Tem um engano, né? A gente vive falando de como a gente quer uma sociedade diferente e também passa pelos meninos, né? Então, se você é mãe de menino, você também pode explicar para o seu filho, primeiro que ele pode se deparar com uma situação como essa, né? De ver sangue e todo esse susto, que também não é só do universo feminino, mas explicar para o seu filho como ele tem que se comportar, como ele pode se comportar quando, por exemplo, na escola, ele vê a amiguinha com a roupa suja de sangue. O que ele pode falar para essa coleguinha? Então, explicar para o filho, né, que se ele vê na escola, né, já maiorzinho, alguma coleguinha uma situação como essa, dele falar baixinho no ouvido dela, que ele não precisa fazer alvoroço para dar essa informação, não é legal tirar barato. Ele chegar no ouvido dela de uma maneira muito discreta. Olha, talvez você não tenha notado, mas sua roupa tá suja. Talvez você tenha menstruado. Você quer minha blusa para amarrar na cintura? Quem nunca passou por isso? Então, ensinar as crianças também lidarem com isso de uma maneira natural, de uma maneira de que não é errado, não é inadequado, de que a menstruação faz parte da vida, né? Se você é mãe de uma pré-adolescente que está aí próximo da menarca, fazer uma bolsinha, um kit, né? Colocar um absorvente, uma calcinha, sempre na bolsa dela, na mochilinha, explicar para essa criança, né, para essa jovem, como colocar o absorvente, como é que tem que ser esse descarte desse absorvente, em qual período tem que ser a troca, quais são os cuidados de higiene que tem que ter nesse período. Provavelmente essa criança já sabe se cuidar sozinha, né, se limpar sozinha, tomar banho sozinha, mas os cuidados específicos desse período menstrual.
Uma coisa que a gente também tem que pensar muito e ficar muito atento, e que é muito comum acontecer, infelizmente, é a menstruação da menina virar um acontecimento de família, né? De ir para o grupo da família no WhatsApp, ou de se for... Agora nem tanto, por conta da pandemia, a gente tem se reunido menos, mas de não chegar no almoço em família e expor a intimidade desta jovem, né? A menstruação faz parte da intimidade, é o movimento dela, não é da família, não é dos tios, dos primos, do vizinho. É extremamente constrangedor. Se a gente, mulher adulta, não gostamos, por que seria diferente com a criança? Eu falo aqui da invisibilidade da criança, já fiz live falando disso. Por que a gente não se atenta a isso? Então, se aí na sua casa aconteceu, não faça disso um acontecimento, né? De avisar, de contar, de falar para todo mundo. Isso não faz. Você não tem o direito de expor o seu filho, a sua filha, né, nesse caso, a sua filha a esse tipo de situação. Outra coisa que nós temos que prestar bastante atenção é a maneira com que a gente fala. Aqui, quando eu falo de sexualidade, eu falo que toda vez, né, quando a gente fala de sexualidade, a gente parte da ideia da relação que nós temos com isso, né, com a sexualidade, com os conceitos do sexo e sexualidade como um todo. Mas com a menstruação também. A grande maioria de nós mulheres não temos uma relação muito agradável com a menstruação. Não é confortável. E muito pode passar por essa fase da infância, né, de quando começou. Mas às vezes a gente acha que todo o ciclo menstrual é doloroso, é difícil, é com cólica, com desconforto. E a gente fala muito disso para a criança, que também assusta e talvez causa uma impressão distorcida. Nem toda mulher tem um ciclo difícil, nem toda mulher vai passar por dores e desconfortos. Não estou dizendo aqui, se você é uma mulher que sofre muito no período menstrual, para você mentir para sua criança, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para a gente ter este cuidado na hora de falar, porque a sua experiência não necessariamente vai ser a experiência da sua filha. Então, ter esse cuidado na hora de explicar, de falar da menstruação, mesmo que você não estiver conversando sobre a menstruação, nos períodos menstruais mesmo, né? De falar que saco, que raiva, menstruação acaba com a vida, menstruação é um período péssimo. E isso vai entrando na cabeça da criança. A criança é esponja e ela vai absorvendo as coisas muito do que a gente fala. Outro ponto que é muito, muito importante da gente falar, eu já até atendi pacientes adultas que têm questões muito negativas, né, com a menstruação, por terem tido a infância roubada por conta da menstruação em si. De mulheres que tiveram a menarca muito cedo e aí foram privadas de brincar, de fazer coisas que gostavam, porque agora já virou mocinha, essa coisa não te pertence mais. Então, já atendi pacientes que menstruaram com 10 anos e que foram proibidas de brincar com os primos no quintal, de brincar na rua, porque agora virou mocinha. E imagine, 10 anos ainda é muito criança, né? Na nossa época, né, há 20 anos atrás, ter 10 anos era ser muito criança, era brincar, era se divertir, era diferente, uma realidade diferente da de hoje. Então vamos tomar esse cuidado com a maneira com que a gente fala da menstruação, né? A gente precisa falar de uma maneira pejorativa, né? Se a gente pensar o quanto que o corpo humano é maravilhoso, né? O quanto que... Aqui eu falo muito para mães, né? Mas a menstruação faz parte desse ciclo, né? Da maternidade, o atraso menstrual, a relação que você tem com o seu ciclo. Muitas mulheres, a grande maioria das mulheres, descobrem a gravidez pelo atraso na menstruação. Não tem sintomas antes, né? Então, vamos tomar um pouco de cuidado na maneira com que a gente tem essa relação com o nosso ciclo menstrual e como a gente está falando disso para as nossas filhas e para os nossos filhos. É isso, espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, compartilhe, marque aqui
nos comentários, outros pais, outras mães, para que tenha esse olhar de afeto com essa fase da vida, que acontece uma vez por mês, e você explica para sua filha sem peso, sem passar uma ideia distorcida ou muito negativa do período menstrual. É isso. Tem alguns livros que falam dessa temática. Eu tenho um, não tá aqui, mas eu até acho que eu coloquei um no destaque, eu encomendei outro que ainda não chegou, mas eu coloco aqui para vocês, se vocês quiserem saber mais desse tema. Então, se você gostou, compartilhe, marque aqui outras pessoas e vamos juntos nesta. Um forte abraço e até a próxima!